A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por essa linda oportunidade, porque o Senhor Deus é bom, maravilhoso, majestoso, poderoso, imbatível, Ele é tremendo e anda em cima do mar. Aleluias, vamos adorando o Senhor, começando com uma reverência ao Pai Eterno, orando, para que antes de tomar posse da palavra, nós estamos em oração. Obrigado, Senhor Deus poderoso, porque Tu és tremendo. É o único que pode tudo e todas as coisas. É o dono de tudo. Está no início, está no fim. Aleluia, porque o Senhor é o Rei da Glória. A toda adoração, a toda exaltação para o poderoso é o Teu nome, Jesus. Onde todos os reinos se dobrarão, se curvarão para dizer que o Senhor é o Rei. Rei dos reis. E por isso estamos aqui e te agradecendo por essa linda oportunidade e indo até vidas para transformá-las, para ajudar nesse processo, para confiança, para que possa entender que Deus é contigo, para entender que não está sozinho nessa caminhada, vai dizer esse passo que deu, aleluia, eu garanto pelo nome de Jesus, amém? Glória a Deus, porque o Senhor é assim, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo, e anda em cima do mar. E com Ele podemos todas as coisas. Aleluia. Pega as espadas, estou com as minhas aqui. E olha que hoje tem mais de duas. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque para falar do Senhor, nosso Deus, tem que ter propriedade. Não pode ser de qualquer jeito, o Senhor pode usar qualquer pessoa, mas de qualquer jeito a palavra dele não é entregue. Aleluia, Deus pode usar a quem ele desejar, mas a palavra dele tem que ser verdadeira, a palavra dele tem que ser fiel na sua, aleluias, escrituras sagradas. Que escritura é essa que sobrevive há mais de 2000 anos? É qualquer livro? É um livrozinho? Não. É o livro, é a palavra de Deus, na qual aquele, tanto no Antigo Testamento, Novo Testamento, o Senhor Deus, ele entregou, aleluias, com confiança, inspiração aos seus profetas. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Vamos para a oportunidade da palavra, porque o Senhor, ele não dorme, não toscaneja, ele está de prontidão na vigília todo tempo, nada sai do ponto nem do plumo, nada sai da ordenança do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Tu crê? Eu creio. Nunca lhe faltou, não faltou lá atrás, 40 anos no deserto, maná nunca parou de cair do céu, vai ser para você? Que está nessa peleja, mas dizendo não desisto, porque em Jesus Cristo eu confio e nele eu estou indo atrás. Se Jesus vai, eu vou. Amém? Estamos indo para Atos dos Apóstolos. Irmãos, nós já falamos essa palavra na sequência desses 5, 6 anos ministeriais falando da oportunidade da palavra. Por quê? Porque segue a sequência. E já passamos por ela. Mas voltamos quantas vezes for necessária quando o Espírito Santo nos conduz nessa palavra. Amém? Que é assim que o Senhor faz. Eu estou aqui melhorando um posicionamento melhor para falar com vocês. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Só mais um instante, pela glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. Para encontrar aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Que diz assim. Glória a Deus. Capítulo 26, a partir do 1º. Aleluia. Glória exaltado, que eu estou com aqui. Assim, ó. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Isso é uma afirmação. Ele já está falando. E a seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, eu peço que ouças pacientemente até aqui, porque Deus, eu coloquei, irmãos,
Ele me direcionou para falar do capítulo 26 e depois vim até o 24, para que você possa entender o que o Espírito Santo hoje está trazendo para mim e para a vossa vida. Cada pessoa tem um ministério, irmão. Você vai encontrar aqui a palavra de Deus. Todos os outros missionários, profetas que estão também fazendo esse trabalho também pela rede social. Há vários que estão com suas missões, mas cada um tem um jeito. Deus trabalha de uma forma. Ele vai de um determinado ponto. E Deus não me deixa passar desta forma. E à noite já estava aberta essa palavra. E aí eu comecei a estudar à noite a palavra. Porque já passei por ela algumas vezes e cada momento é diferente o que Deus está revelando nessa palavra. Vamos fazer uma breve leitura para que possa entender. Uma breve leitura do entendimento do que ocorreu desse texto, para não sair fora do contexto. Nós estamos de cara aqui entendendo que Paulo está à frente de um rei Agripa. Lembra da dinastia Agripa, dos Herodes? Isso mesmo. Esse faz parte da linhagem do Herodes Grande, o pai. Nós entendemos também que tem lá Agripa, o Antíoco, que é do período que é aquele que levou Jesus ao crucifixo. Mas também estamos aqui de uma ordem do outro tipo, que também da linhagem, das suas descendências, do Herodes o Grande, tem Agripa 1, 2. Aleluias. Que também passou por uma permeação ali, Lembra das acusações que João Batista, ele foi dado à cabeça por capricho pela dançarina, né? Chamada dançarina, que ela dançava muito bem. A Salomé também, irmãos. Aqui se trata do Agripa, de um dos reinos da herança dos tétrarca Herodes. Amém? Fiz questão de fazer essa passagem para que possa entender. E muitas das vezes eles têm nomes parecidos ou iguais, mesmo sendo o outro da próxima dinastia. E nesse caso aqui, estamos diante, aleluias, do Agripa I, que nesse caso, que era a mesma coisa de Herodes II, no ano 41 e 44. Aleluias. Mas Paulo aqui, pelo visto, parece que é o filho do Agripa I. Tanto que ele diz que é com muita alegria que ele está ali diante de Agripa e Berenice. Eu creio que são os filhos de Agripa I. Berenice é uma das filhas de Agripa. Ele teve. Olha quem foram os filhos de Agripa com sua esposa. Aleluias. Cipros, ou Cipres, eu não sei de que forma pode ser pronunciado, que era judia. Vai pegando aí que Jesus tem muita coisa para falar para mim e para ti hoje. E uma desses filhos, eles tiveram 5. Tiveram Drúsilas, tiveram... tem um nome bem parecido assim, Drúsicos, né? Ou Drupos, algo assim. E teve também Berenice, teve Mariane, aleluias. No total, deram 5 filhos. E Paulo disse que estava sendo um prazer, felicidade estar diante deles, porque conhece tão bem os costumes. Deus disse que faz coisas loucas, confundir as sábias, para que possa o nome dele se cumprir. Aqui já tem um mistério lançado, porque Paulo, o processo do foco é chegar em Roma. Mas antes disso, ele passou por aquelas famílias, antes disso, ele passou pelo governador Félix, a qual aquele que se constrangeu, que está no capítulo 24, que diz assim, 25, quando Paulo se pôs dissertar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo, Félix ficou amedrontado. Outras oportunidades diz que ele ficou constrangido. Eu digo que o Espírito Santo deve ter constrangido porque ele não estava diante de qualquer um, estava diante de um homem que tinha, na qual sua esposa chamava Drúsila, que pelo, aleluia, pode ser a filha de Agripa glória a Deus, na qual era judeus. E ali estava diante de aristocratas judeus, que estava no poder. Aleluias, Deus já está falando. Aqui a diferença deve ser o quê? 20 anos depois? Quando Paulo está diante do rei para falar em defesa sua, ele disse, olha o que diz o texto. Agora, Paulo, você tem permissão
para fazer sua defesa. Irmãos, não é qualquer um, não. O reino espiritual, ele tem reconhecimento, tá diante de pessoas e de escolha e de escolhida para falar a palavra do Senhor. Mas vamos fazer aprofundar mais um pouco. Mas aqui, irmão, dentro desse contexto, Félix foi sucedido por Pôncio Festus. E foi Pôncio Festus que direcionou, botou toda uma carruagem, um pelotão de um comando de um exército para levar Paulo em segurança até o rei. Aqui, o Agripa. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Mas perceba, não é um homem que está tendo um histórico aqui do seu pai, que foi o Agripa I. Nesse caso, se trata de Agripa junto com Berenice. Aleluias. Que vós vai entender mais adiante. Nesse caso, este Agripa I, ele foi o mesmo que no mártire matou Tiago, condenou Tiago à morte. E o mesmo que prendeu Pedro. Mas Pedro foi liberto, que os anjos abriam, aleluias, as grades, o cárcere. Sem nada cair, simplesmente abriu. Aleluias, glória a Deus. Mas aqui está diante do governador Félix. Aleluias. E Pôncio Festus foi quem caminhou para falar com o rei. E ele disse aqui que foi com prazer, que estava diante daquele que conhecia tão bem os costumes e os seus trajetos de discordância entre o povo judeu. Aleluias. E aí ele foi falando do seu testemunho, que aqui ele foi dizendo quando ficou cego, quando ficou diante da visão, no caminho de Damasco, até chegar, né? Ele foi discursando. Antes disso, no capítulo 24, quando Paulo se apresentando ali para conversar, para dizer o que estava sendo ocorrido, qual seus compatriotas levou até ele como governador ali naquela cidade, aleluias. Ele se sentiu confrontado, porque começou, apesar de sua esposa judia, aleluias, e diante dele, ele ficou desconfortável quando ele começou a falar de justiça, julgamento, aleluias, e domínio próprio. Irmãos, porque algumas coisas aqui foram acontecendo. Irmãos, BOs aconteceram lá no passado e os dias de hoje a gente acha que é escândalo, que coisa horrível. Irmão, no meio desse BOs todo aqui tá diante de uma Berenice que casou com um rei. Aí depois este rei, ela largou para conviver com o outro rei, que era seu irmão, aleluias, o Herodes, o Filipe, e ali conviveram junto porque aleluias, o primeiro seu marido, ele morreu aos 54 anos, o mesmo. Irmãos, Deus está falando aqui, o que matou, decretou a morte de Tiago. E ela casou com outro, aleluias, e dentro desse outro, quando também morreu, ela também teve um relacionamento, né, tipo amantes namorando com o Tito, o mesmo Tito que Jesus lá atrás disse que não ficaria, aleluia, que Jerusalém seria destruído de novo. A igreja do templo, não o templo Cristo Jesus, que está fazendo ali uma comparação parabólica, mas o templo físico seria derrubado. Onde foi mais perseguidos, onde mais os zelotes confrontavam e gritavam e brigavam contra aqueles domínios do governo ali romano. Irmãos, mas o povo não aceitou não, porque ela era judia. Pense um homem perverso. Pense nesses mesmos períodos. Porque 2 anos antes, Félix, ele estava ali naquela cidade, aleluias, e na qual Paulo foi fazer missão. Eita Deus, aleluias. E pense essa mistura, essa miscelânica que é a mesma, aonde ali porventura uma dessas filhas, antecedente daquela linhagem dos Herodes, lembra lá de Batista, que levou a cabeça por Salomé para entregar sua mãe, aleluia, ela está sendo entregue, estava sendo exposta ali sua moral, na qual ali deles tinha todos linhagem judaica. A Berenice era. Irmãos, e não foi à toa que Deus levantou: eis que clamarei no deserto para falar a palavra do Senhor, para que venha aquele que vem após mim.
aleluias, que vai dar, aleluias, a palavra será o Salvador. Irmão, todo esse processo aqui, Deus está querendo dizer, é que nos dias de hoje, está tendo tão B.O.s também. No meio qual? No meio onde a palavra de Deus está acontecendo, que é levada a palavra para o seu povo, e também no meio de Deus está dizendo assim, olha, aqui tudo ficou às claras para que possa ser visto por todos, mas Deus nos dias de hoje também, eu vou trazer à tona do que está escuro e ficar exposto para que possa se constranger. Aqui parece que o homem, olha, Deus dá a oportunidade para ter conversão. E Paulo ali trouxe a palavra ali a Félix para ele, ficou constrangido, que trouxe para ele julgamento, justiça e domínio próprio. Tudo que acontecia, aleluias, debaixo dos bastidores, porque ele o quê? Ele sentia prazer em fazer o quê? A vontade da plateia, do público, daquela sociedade, de ver o povo judeu sendo maltratado. Então, o povo judeu cristão sendo maltratado. Isso fazia com que aquele povo se regozijasse. Ele fazia muito isso para agradar. E Paulo, mesmo ali se apresentando, mesmo sendo bem tratado por ele, porque ele tinha o quê? Tinha a mulher judia. E conhecia tão bem os costumes. Mesmo sendo bem tratado por ele, mas ele não deixou de levar a palavra. Deus está dizendo, mesmo que estiver diante de autoridade, se eu mandar abrir a boca, vai ter que falar, porque constranger. Aqui ele trouxe constrangimento, falando de autodomínio, falando de justiça. Aleluias, como falando da palavra de Deus, falando de Jesus Cristo. O que estava ali levando a ele como uma acusação é que estava falando de Jesus, que o Senhor ressuscitou, e a qual alguns dos outros, aleluia, judeus não aceitavam, dizendo que aquilo ali estava sendo barbuja, movimento contrário ao deles, mas não foi isso que aconteceu. Irmãos, tem um episódio muito interessante para falar sobre isso, porque aqui nesse mesmo estado, porque diz que se teve prazer em falar com Agripa, aleluias, e a mesma coisa foi com o Pôncio Festus. Quando estava diante de Félix, antes de entregar para Pôncio, ele estava diante de Félix e se agradou de estar com ele, que ele conhecia tão bem. Eu estou diante daquele que tem origem judaica, é judeu, sabe das práticas judaicas, e na qual faz situações que não convém você fazer, mas faz para agradar o povo, para ter aplauso. Aleluias. E com isso fazer o povo se divertir como se fosse circo, pão em circo. Mas eu tô te trazendo aqui a palavra de Deus verdadeira. Aí fica contigo aí a sua... Aí é com você e Deus decidir o que você vai fazer com esse processo. E tudo isso aconteceu. Mas ele foi levado com honras. Passou-se 2 anos. Ele, por capricho, para poder deixar o povo assim alegre, Paulo ficou ali por 2 anos, irmãos. Eita Deus. Mas passou para Pôncio Festus, não é Pôncio Pilatos, Pôncio Festus, outro governador, que viu nada nele, nenhuma acusação para continuar. Então, nesse período de anos que trocando de sucessão de poder, esse Festus levou até ao rei. Aleluias. Aqui diz que o rei, ele atendeu muito bem, ainda concedeu antes dele ir para Roma, que disse, eu quero ser julgado então por César. Sabe por quê, irmãos? Tem uma passagem que Festus, ele ficou assim, disse, este homem tem muita sabedoria. Ele soube dirigir a sua defesa, ele não sabendo ele que era o Espírito Santo, né? Para que ele não caísse de volta, porque ele ia ser libertado ali, e ele percebendo que ia ser livre, ele disse, eu quero ser julgado por César, porque eu sou cidadão romano. Porque ele ia ser liberado, conforme Félix também o liberaria, diz que ia liberar também. Só que se isso acontecendo, aí é para poder dizer que Satanás tem que cair. Irmão, se tu tá numa trajetória, o diabo tem que cair, porque Deus não deixa você sozinho, que tem um foco e tem um projeto final. E aí foi quando derrubou Satanás, ele disse assim, se liberá-lo. Que homem inteligente é esse? Ele sabe exatamente o que está conduzindo. As palavras que ele proferiu aqui foi para que a gente não liberasse ele e levasse ele até o rei. E o rei acompanhasse com uma carta e uma frota para levar até César. Foi quando o foco era Roma. Porque tinha missão em Roma.
pense a peleja que foi para chegar em Roma, mas aí já é um outro capítulo em nome de Jesus. Então aqueles homens percebeu a sabedoria, sabia de quem estava diante, que não tinha motivo para ficar preso, mas ele se conduziu de uma maneira para que o projeto de Deus se cumprisse na vida de Paulo. E ele colocou pessoas, aleluias. Eu não vou falar da trajetória negativa que aconteceu com o homem, o Agripa 1 e nem o Agripa 2, porque não é o foco. O foco aqui é para dizer que o foco é a missão que Deus te deu. E que vai fazer rebuliço, ele faz estratégias e pode confundir, e vai confundir teus inimigos, e até mesmo aqueles que vão caminhar contigo, que vai querer fazer alguma situação para te derrubar, ou pode te colocar em posição de lhe parar. Deus, eu vou fazer trabalhar por você, para que você chegue no foco, para que você chegue no foco, para que você chegue no foco, e vai declarar o hino da vitória, e Satanás caiu, porque ele é derrotado. Foi assim, Satanás caiu. A missão de Satanás queria abortar, ele foi derrotado mais uma vez. E um caminho que ele vem cheio de saliência, ele disse, vai voltar por 7 de onde nunca deveria ter vindo. E Deus tem, fica firmes, que eu vou usar até aqueles que andam contigo, que conhece, aqui dizer que conhecia o povo e os hábitos judeus, mas que conhece Cristo, que vai tentar te parar com palavras de derrota, para dizer que Deus não é contigo, para dizer que essa palavra não veio de Deus, para dizer foi Deus ou foi carne. Deus vai dizer e vai constituir em sua vida e vai restaurar departamento na sua casa, para que todos vejam que há um Deus. Assim como foi com Paulo, houve uma guarda bem suntuosa para levar ele em segurança e com requinte, com aleluias, com conforto. E aqui diz que antes de despedir Agripa, aleluias, aleluias, louvado seja Jesus, o rei, despedir Paulo para que seguisse para Roma. Ele disse, vai falar com os teus amigos, vai visitar quem você tem de visitar, vai buscar recursos ou situações que você precise, que você vai se utilizar para seguir viagem para Roma, aleluias. E é assim que Deus trabalha confundindo o povo doido que está lá fora com coisas loucas que ele desejar. Por que doido? Porque ainda não se inclinou para Jesus e anda na tolice, fica com visão doida. Então Jesus diz, eu vou confundir os teus inimigos, e o projeto vai ser até o fim, você vai chegar no final. Fica firmes, porque eu faço do meu jeito, e dou regalias para quem eu quiser, para chegar na jornada. Eu dou sim entendimento, para que possa entender que eu libero até diante de alta patente. Você vai mesmo nem precisar de muita coisa, porque eu vou te defender em nome de Jesus, e vou te dar condições para a defesa, se caso precisar, para o seu projeto. Amém? Glória a Deus, porque eu estou diante de ti, e nenhum portões de ferro vai ficar. Vou despedaçá-lo para que você siga em nome de Jesus. A paz do Senhor, graças a Deus por essa linda oportunidade, irmãos. Que Deus esteja com todos. Graças a Deus. Aleluias, obrigado, Jesus, Espírito Santo. A paz do Senhor.